Bom dia, queridos alunos da PAC CTR. Voltamos à nossa aula de serviço de quarto de navegação SQN03. Continuando a falar sobre a unidade 1.0, equipamento de governo e de navegação. Fala sobre os itens 1.4, descrever a influência exercida pelo magnetismo terrestre no comportamento de uma agulha magnética. E o subunidade 1.5, descrever a declinação magnética, variação da agulha e desvio da agulha. E a subunidade 1.6, atualizar o valor da declinação magnética. Agulha magnética. A agulha magnética nada mais é que uma arte, ou várias artes de ferro imantadas e dispostas por baixo de um círculo graduado de 0 a 360 graus, denominada rosa dos ventos, suspensa por um estilete de forma a poder girar livremente e, portanto, dar indicações de direções em relação a uma referência na superfície da Terra. Referência essa que, como vimos, é o norte magnético. Agulha magnética. As agulhas magnéticas podem ser líquidas ou secas, porém o funcionamento básico é sempre o mesmo. As agulhas para se considerarem boas devem ter duas características: sensibilidade e estabilidade. Essas duas propriedades são incompatíveis, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Pela sensibilidade, a agulha deve indicar as mínimas variações de rumo. Essa é a característica da agulha seca. Pela estabilidade, o rumo que a agulha indicar deve ser mantido a despeito de outros movimentos do navio, caturro, afadas e balanços. A agulha que atende a essa característica é a agulha líquida. Não convém que a agulha de bordo seja muito sensível, por isso a agulha magnética líquida é a mais usada a bordo. A agulha magnética é constituída de diversos componentes, como se vê na figura 2.8. Nos navios, ela é montada num pedestral chamado de bitácula, figura 2.9. Então, temos aqui a figura da 2.8, que é a agulha magnética, né? Aqui temos o capitel, essa cúpula aqui, ó, o flutuador, que ele está no líquido, né? Aqui é o estilete imantado, aqui é a rosa dos ventos, a rosa de manobra, a rosa do rumo, com os pontos cardeais. Aqui a cuba, essa parte toda aqui da agulha é a chamada de cuba, onde tem o líquido, né? Onde a agulha fica flutuando nela aqui com esse estilete. Aqui é a nossa suspensão cardan, isso aqui, ó, de ferro ou de cobre. É a suspensão cardan, que ela estabiliza a agulha magnética quando o navio caturra, ou arfa ou balança, né? E aqui são a parte imantada, né, da agulha, que ela está presa aqui também junto com o estilete, né? São os ferros de imantação da agulha magnética. Eles é que dão a direção norte para a agulha magnética, né, o norte magnético. E aqui temos aqui a figura 2.9, chamada de bitácula. Bitácula é todo esse conjunto aqui, ó, onde essa agulha magnética está aqui em cima, né? Ela está aqui em cima, presa aqui pela suspensão cardan e fixa com essas duas partes aqui, ó. São parafusos que prendem ela nessa bitácula aqui. Essa parte de baixo é toda de madeira, ela abre para que seja mexida aqui dos ímãs compensadores, alojamento dos ímãs compensadores aqui. Então isso aqui são os buracos onde se coloca os ímãs, umas barras de ferro redonda, comprida, umas barrinhas, que
são imantadas. Então elas são colocadas aqui para fazer a compensação da agulha magnética, quer dizer, melhorar a estabilidade, essa parte aqui do que eu estava falando agora há pouco, as duas propriedades, né, da agulha magnética, que é a estabilidade e a sensibilidade. Então esses ímãs aqui, eles melhoram a sensibilidade da agulha magnética, né? E aqui a suspensão cordão, a estabilidade. Então aqui tem o balde, que é o compensador de desvio de banda. Quer dizer, com o balanço do navio a banda, o adernamento do navio bombordo boreste. Então esse balde, ele tem um ímã aqui dentro também. Ele movimenta, ele sobe e desce com um cabinho que tem aqui de corda. Ele sobe e desce para poder melhorar também a sensibilidade. E também as barrinhas de ferro aqui. Vão sendo, durante a compensação da agulha magnética, que é feita pelo compensador técnico, né, responsável pela diminuição do desvio da agulha, né? Ele vem a bordo, quando o navio sai do estaleiro, qualquer serviço que o navio for fazer no estaleiro, quando ele sai, tem que fazer essa compensação aqui da agulha magnética. Porque lá, quando o navio está no estaleiro, ele adquire imantação nos ferros, devido aos guindastes que está sendo usado no estaleiro. Então influencia no campo magnético da agulha magnética aqui, na imantação. Os guindastes que se movimentam de proximidade do navio, os motores dos guindastes, né? Eles têm campo magnético, os motores. Aí ele influencia aqui na imantação, ela perde a sensibilidade quando o navio sai do estaleiro. Não é só quando ele sai do estaleiro, quando ele foi fabricado no estaleiro, também quando ele vai fazer os seus serviços lá no estaleiro, qualquer tipo de serviço. Até mesmo aquele que é feito de 2 em 2 anos e meio, que é obrigatório, né? Manutenção do navio a cada 2 anos e meio, de acordo com o regulamento internacional, né? Aí é feita essa compensação pelos compensadores que são técnicos. Aí eles mexem aqui nesses ímãs, mexe aqui nesse, também aqui vai depender do tamanho do desvio da agulha magnética que está se apresentando lá na hora da compensação. Ele movimenta aqui esse balde de compensador e também movimenta os ímãs e vai fazendo curva de giro no local onde tenha faróis, né, em terra e enfiamento, né, para fazer as marcações. Aí ele vai vendo através das marcações que o navio vai girando se está diminuindo o desvio ou aumentando, de acordo com ele vai mexendo aqui com os ímãs compensadores e com a esfera de Barlow e também com o balde. Então ele mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Dependendo da condição do desvio, o tamanho do desvio, ele mexe aqui na esfera, ou ele mexe aqui no balde, ou ele mexe aqui nos compensadores. Às vezes ele só mexe só nos compensadores, né? Precisa mexer aqui no balde, não na esfera, porque a movimentação da esfera aqui também, que é uma esfera de ferro, ela também ela influencia na sensibilidade do campo magnético, da agulha magnética aqui. Ela tem um parafuso aqui, ó, embaixo, né? Ele afrouxa o parafuso, o chave de fenda, aí movimenta ela mais para abrindo, fechando, ou essa aqui ou essa, ou as duas por centro, as duas para lateral. Sei que ela corre aqui nessa barra aqui, ó. Ela corre nessa barra e corre nessa barra aqui também. Então a movimentação da esfera também diminui o desvio da agulha magnética lá. Vai depender da situação que ela esteja, né? Então é para isso que serve aqui a bitácora, é para botar toda essa parte aqui da agulha magnética, né? Que a agulha magnética não é sozinha não, ela tem toda essa parafernália aqui de ímãs compensadores, balde, compensador do desvio de banda, certo? E as esferas de Barlow, que se movimentando tudo isso, vai também influenciar aqui na sensibilidade da agulha magnética. Agora a agulha magnética da pequena portátil, que é lá da baleeira, ou outra que tiver, por exemplo, no bote de resgate que tem a bordo lá, elas são levadas para a terra e lá na parte técnica lá do pessoal que trabalha em terra, eles fazem a medição dos campos magnéticos, o desvio lá dessas agulhas, aí eles emitem lá um certificado, né, de diminuição do
desvio da agulha magnética e manda a curva de compensação delas também para a borda. Você que a maioria das agulhas magnéticas portátil, que não é do passadiço lá do Tijupá, essa habitáculo aqui, ela está no passadiço no Tijupá, em cima do passadiço do navio no Tijupá. E essas agulhas portáteis, ela fica na baleeira e fica no bote de resgate, né? Que é para poder navegar. Elas não tem aquela curva de compensação como tem essa daqui, não. Essa daqui tem curva de compensação que é feita lá na curva de giro do navio através do compensador. A bitácula é a base onde é instalada a cuba da agulha com todos os seus componentes e sua suspensão. A bitácula possui alojamento onde são colocados os ímãs e os compensadores externos, cuja finalidade é permitir efetuar a compensação da agulha por um técnico especializado chamado de compensador, como veremos adiante. A suspensão cardan. A suspensão cardan é um dispositivo externo formado por dois anéis circulares concêntricos que giram entre seus eixos perpendiculares entre si e destina-se a conservar a cuba sempre no plano horizontal, a despeito do movimento de balanço e caturro da embarcação. As agulhas líquidas devem ter a cuba sempre bem cheia, sem bolhas. O líquido é uma mistura de água, que é 70%, né, e álcool, 30%. Esse álcool não é qualquer um álcool aí. A gente está passando, por exemplo, agora os 70%, né, álcool 70%, não. É o álcool etílico. Esta mistura permite usar a agulha em locais de muito baixa temperatura, sem que a mesma congela. Quer dizer, o álcool ele diminui o congelamento da água, né? Então a água, não, lá, se eu viajar para o hemisfério norte, lá para a Europa, na época do inverno, ou tiver inverno, que a temperatura está abaixo de zero, a água não congela lá por causa do álcool. Da agulha magnética onde ela está flutuando, no caso, né? No estilete. Como é necessário ao navegante ter direções referentes ao norte geográfico, também conhecido por nós como norte verdadeiro, chamado de NV, e não em relação ao norte magnético, deve-se constantemente converter a direção fornecida pela agulha magnética para a direção verdadeira. Quer dizer, quando você está navegando com a embarcação, um navio, você sempre traça o rumo na carta de navegação de papel, né? Lá tem o norte verdadeiro na rosa dos ventos, que tem na carta de navegação de papel. Então, esse rumo verdadeiro que é transformado em rumo magnético, que é para poder passar para a agulha magnética, o rumo magnético que vem da carta de navegação. Então, o rumo verdadeiro que vem da carta de navegação é um, e o rumo para ser navegado com a agulha magnética, rumo magnético, é outro. Ao se trabalhar na carta náutica, nela só são traçados de elementos verdadeiros, rumos e marcações. Assim, se sua embarcação só dispuser da agulha magnética, os elementos magnéticos têm que ser convertidos para verdadeiro antes de serem lançados na carta. Se eu estou navegando numa agulha magnética, tanto numa embarcação baleeira como no bote de resgate, quiser saber meu rumo na carta de navegação de papel, tanto na baleeira como no bote de resgate, se você levar uma carta de navegação para se guiar, né, papel no caso, você tem que converter o rumo da magnética para rumo verdadeiro, para traçar na carta de navegação de papel. Declinação magnética. Em operação, uma agulha magnética tende a orientar-se segundo o meridiano magnético que passa pelo local, apontando, portanto, para o norte magnético. E assim como a agulha giroscópica, ela se orienta através do norte verdadeiro, do meridiano da Terra, que é o geográfico, a agulha magnética ela se orienta pelo meridiano magnético do campo magnético da Terra. Não no norte geográfico, mas no norte magnético, através do meridiano magnético do campo magnético da Terra, apontando sempre para o norte magnético, agulha magnética. O norte da agulha magnética está apontando para o norte magnético da Terra. O norte da giroscópica está apontando para o norte verdadeiro da Terra. Quer dizer, o norte geográfico. Declinação magnética é o ângulo formado entre a direção do norte verdadeiro e do norte magnético. É o ângulo formado entre a declinação do norte verdadeiro e do norte magnético.
apontada a partir do norte verdadeiro para leste, que é para a direita no caso, né? Ou para o oeste, né? Ou mais ou menos, né? Para leste é mais e para oeste é menos. Observando a figura 2.10, você pode verificar que, se souber a diferença angular entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro, que é a própria declinação magnética, poderá corrigir a direção fornecida pela agulha magnética e obter a direção verdadeira, que é o que interessa ao navegante. Quer dizer, se sabendo do norte verdadeiro e o norte magnético, que é a declinação magnética, né, esse ângulo, você pode fazer a matemática e transformar essa direção magnética, o rumo magnético, em rumo verdadeiro. Aqui, declinação magnética, né? Aqui é o norte verdadeiro da Terra, né? Qualquer meridiano desse aqui, que é o geográfico, aponta para o norte verdadeiro da Terra, que é o polo norte, o norte verdadeiro. Então a declinação magnética ela vai do norte verdadeiro até o norte magnético. Então, se a agulha magnética, o norte magnético da agulha magnética está apontando para o norte magnético da Terra, está aqui, então esse ângulo aqui se chama declinação magnética. Aqui. Veja também que a declinação magnética poderá ser leste, ou seja, o meridiano magnético passará à direita do meridiano verdadeiro, ou se é oeste, quando o meridiano magnético passa à esquerda do verdadeiro, na figura 2.1. Quer dizer, esse oeste aqui com W é porque está em inglês aqui, né? West, eu já falei anteriormente aí. E leste é leste, oeste, em inglês também. Aqui em inglês oeste, aqui o oeste é oeste. O valor da declinação magnética de um determinado local é encontrado no interior da rosa dos ventos, nas cartas náuticas, referidas a um determinado ano, assim como sua variação anual. Esse valor da declinação magnética de um determinado local é encontrado no interior da rosa dos ventos, nas cartas náuticas, né? Então, nas cartas náuticas de papel está lá o valor da declinação magnética e o valor determinado anualmente com a variação anual, né? Nas cartas náuticas. Então, quando a carta náutica é de um ano, eu estou no ano atual, por exemplo, 2021, eu tenho que transformar essa variação anual daquela declinação magnética que está na carta para atualizar para esse ano, devido à variação anual aqui. Ó. Desvio da agulha magnética. A agulha giroscópica não tem desvio, a agulha giroscópica tem erro da giroscópica. A agulha giroscópica tem o erro da giroscópica. A agulha magnética ela tem desvio da agulha magnética, desvio. Se chama-se desvio da agulha padrão, DAP, desvio da agulha padrão. A agulha magnética deve apontar para o norte magnético da Terra. Entretanto, se a levarmos para bordo, ela seguramente não apontará para aquela direção, porque qualquer embarcação que possui a bordo ou para lá levamos objeto de ferro ou aço. Tais materiais e os equipamentos elétricos, chamados em seu conjunto de ferros de bordo, possuem magnetismo, tendo cada um deles seu campo magnético próprio. Quer dizer, o próprio navio, como é todo de ferro, a máquina, motor, gerador, lá no passadiço, radar funcionando, equipamentos eletrônicos, antena do radar funcionando lá no tijupá, lá na antena, no mastro principal, tudo isso influencia no campo magnético daquele local onde está a agulha magnética no navio e aumentando o desvio da agulha magnética padrão, aumentando o desvio. Não basta só a declinação magnética, que é aquela declinação local que está apontado lá no norte magnético, mas tem um desvio da agulha magnética também, que também soma ou diminui de acordo se ela está para leste ou oeste do norte magnético. O desvio da agulha, né? Que é chamado norte da agulha, né? Desvio da agulha em relação ao norte magnético da Terra, chamado de desvio da agulha padrão. Então a direção do desvio da agulha padrão, da agulha, é o norte da agulha padrão. A composição do campo magnético terrestre do local com o campo magnético de ferro do bordo impedirá que a agulha magnética aponte
para o norte magnético. A agulha magnética estará apontando então para uma direção que tem como referência o norte imaginário, que denominamos de norte da agulha. Então, esse norte imaginário, que é feito pelo desvio da agulha padrão, por causa dos ferros de bordo, é chamado de norte da agulha padrão. Existe o norte magnético, onde está a declinação magnética. Existe o norte da agulha padrão, que é o NAP, onde tem o desvio da agulha padrão, que é causado pelo campo magnético do navio. Então tá aqui, ó, leste para a direita, oeste para a esquerda. Aqui o norte magnético, né, da agulha magnética. O desvio da agulha causado pelos ferros do navio. E aqui o NAP, que é o desvio da agulha padrão. E aqui o DAP, desvio da agulha padrão. A agulha magnética ela é chamada agulha padrão. Então, norte magnético, desvio da agulha padrão, norte da agulha padrão, certo? Se eu traçar o rumo verdadeiro aqui do navio para cá, então daqui até o rumo verdadeiro é o rumo da agulha padrão. O rumo da agulha padrão vai contar com o desvio da agulha, certo? Vai contar com o desvio da agulha, tá? Assim como a declinação magnética, desvio da agulha padrão, acertar aqui, isso aqui, botar aqui logo P, né? Não tem problema. Desvio da agulha padrão. Deixa eu gravar aí. Aqui, ó. Assim como a declinação magnética, o desvio da agulha DAP, que é o desvio da agulha padrão, também pode ser para leste ou para oeste, em relação ao norte magnético. Perceba que, como o desvio da agulha, que é o DAP, né, é uma variação que ocorre por influência dos ferros de bordo, verifica-se que para cada proa, rumo da embarcação, haverá um desvio correspondente. Vou acertar aqui também esse, né, que é o DAP. Então, tudo que é DA aí, desvio da agulha, é DAP, tá? Então, acertando aí tudo para DAP, que é desvio da agulha padrão, no caso. Denominação correta, né? Então, tudo que foi influenciado lá para o ferro do navio, qualquer rumo que o navio vai mudando, vai ter um desvio correspondente, certo? Por isso que é feita a curva de desvio do navio lá no Rio de Janeiro, lá na Barra, para saber, né, qual é o desvio da agulha padrão daquele local lá, que o navio está fazendo a curva de giro para fazer a compensação da agulha magnética. Aí é colocado no passadiço assinado pelo compensador e também é autorizado pela capitania dos portos. Agora, por exemplo, não quer dizer que o navio está viajando e todo tempo eu vou ter que estar fazendo curva de giro para me fazer uma nova curva de desvio da agulha magnética lá no passadiço, não. Essa curva de compensação é para saber até quanto a agulha magnética ela desvia, com cada mudança de rumo, qual é o desvio máximo que ela dá, entendeu? O desvio máximo que ela vai dar, né? Fazendo a curva de giro, aí o compensador ele vai ver até quando ela vai para leste, para cada proa, que ela vai mudando o rumo da agulha padrão, cada proa, e as marcações são feitas de terra, né? No enfiamento dos faróis lá da ilha rasa ou da outra ilha que tem lá no Rio de Janeiro. Então é feita a marcação, aí vê qual o desvio que dá para cada proa do navio. A cada 15 graus ele vai fazendo uma marcação, aí faz a curva de compensação, aí vê até quanto ela variou esse desvio. Aí é feita a agulha colocada no passadiço. Então, se ela variou aí até menos de 5 graus, então ela está boa, está com estabilidade, está com sensibilidade, ela está pronta para navegação. Agora, durante a navegação que eu vou fazendo, a cada ano, a cada entrada numa estaleira, o navio tem que fazer uma nova curva de compensação, por causa dessas influências externas do estaleiro, no caso dos guindastes. Então, se o navio aumentar o desvio da agulha mais de 5 graus, no caso, aí sim tem que mandar fazer uma compensação, no caso. Então encontrar uma bolha
dentro do líquido, onde está a agulha, dentro daquela cúpula, né? Aquela invólucro onde está a agulha junto com o cartão, o estilete, os ímãs imantados, né? Se tem bolha, aí tem que tirar a bolha, porque está tendo entrada de ar, porque ela perde a sensibilidade com a bolha, ela perde a sensibilidade. Aí tem que tirar essa bolha, colocar um novo líquido, tirar toda a água, colocar um novo líquido, colocar uma nova borracha de vedação, porque foi por lá que passou o ar, né? A borracha de vedação da tampa da agulha magnética. Aí fazer uma nova curva de compensação, para ver até quanto ficou o erro agora. O desvio, desculpa, desvio da agulha padrão. Nova compensação depois que mexe nela. Os caras que fazem isso, os técnicos, né? Mas eu já vi fazer a borda várias vezes lá. Eu acompanhei o tempo todo essas compensações. Quando tem bolha, aí eu fico lá olhando, fiquei para me aprender, né? No caso. Isso aí serviu como experiência também, né? Para mim, né? Graças a Deus. E não quer dizer que a pessoa vai fazer a viagem toda fazendo curva de giro com o navio para fazer nova curva, não. Porque já está feito lá. A gente já sabe quanto é o grau máximo que ela vai dar de desvio. A gente só vai fazendo o cálculo de navegação astronômica para saber, naquela prova que o navio está indo, quanto é que deu o desvio da agulha magnética, como se estivesse checando. Então a gente só vai checando durante a viagem, através de marcação de terra, de enfiamento. Se tiver enfiamento, por exemplo, você entrar no Rio de Janeiro para pegar o prático lá, e for fundir lá dentro depois da ponte, aí tem um enfiamento que é da Candelária com a Ilha Fiscal, que está na carta náutica lá. Não me lembro se é 210 graus, um negócio desse aí. Essa marcação verdadeira. Aí você transforma essa marcação verdadeira em marcação magnética, né? Vai achar a declinação magnética local, atualizar essa desvio da agulha, né? No caso, atualizar, né? A declinação magnética da carta quando ela foi feita, né? A declinação magnética local lá do Rio de Janeiro. Aí atualizar para o dia de hoje, no caso, né? Aí ver a marcação magnética, quanto é que vai dar. Quando o navio cruzar lá essa marcação, você vai estar com a qualidade lá para marcar, né? Ver quanto é que deu a marcação lá na agulha magnética, lá no Tichupá. Quanto é que deu a marcação lá e comparou com o que vai dar, que era para dar, com a declinação magnética atualizada e o desvio da agulha, no caso. Quanto é que deu? Aí comparam com o outro. Aí se a agulha der mais de 5 graus de desvio, está na hora de fazer uma compensação. Então aí se a gente controla isso, cada marcação e em viagem, a gente fica fazendo, calculando o desvio da agulha, o erro da giroscópica também, através da navegação astronômica, todo dia, vendo lá nascer e o pôr do sol, né, que tem amplitude da navegação astronômica, amplitude ortiva, que é o nascer do sol, e a amplitude ossídua, que é o pôr do sol, que o sol nasce em 90 graus a leste, né, e se põe essa 270 graus a oeste. Aí essa marcação serve para você comparar também com o cálculo de navegação astronômica, que o pessoal aprende, né, na disciplina de navegação astronômica, né, os alunos do DEFON, no caso, né, que não tem curso, disciplina para contramestres falando sobre esse cálculo da navegação astronômica. Não existe esse cálculo da amplitude, pelo menos devia ter esse, né? Esse cálculo, no caso da USQN 3, aumentar essa disciplina aí, esse cálculo que é importante dar. Mas aí ia ser muito complexo aumentar o tamanho da disciplina, né? Porque para chegar nesse cálculo aí você tem que saber noções básicas de navegação astronômica. Aí é meio complicado. Mas é assim que a gente faz a nossa compensação em viagem, no caso, né? Que não é uma compensação, é uma checagem dos desvios da agulha e do erro da giroscópica através da navegação astronômica. Assim como a declinação magnética e o desvio da agulha padrão também poderá ser para leste ou para oeste, em relação ao norte magnético, perceba que com o desvio da agulha padrão é uma variação de que ocorre por influência de ferro de bordo, verifica-se que para cada uma proa rumo da embarcação haverá um desvio correspondente. Então vou fazer aqui, ó, um desenho falando sobre o desvio da agulha
magnética, declinação magnética, e desvio da agulha padrão. Vou fazer aqui um desenho para ser entendido melhor como é que se faz o calunga, né? No caso aí, o nome desse cara se chama calunga. Vocês vão ver muito aí na navegação aí. Eu vou desenhar aqui o calunga do desvio da declinação magnética e desvio da agulha padrão. Calunga. Vamos desenhar aqui a rosa dos ventos. Certo? E aqui nós temos o eixo da roda dos ventos, né? Aqui para lado direito nós temos aqui nasce o sol, né? No caso, né? Na borda, ou então os pontos cardeais, né? Lado norte. Aqui para frente do homem, no caso do ponto cardeais, como já foi explicado na aula anterior, norte verdadeiro da Terra, né? Norte geográfico. E aqui o sul geográfico do ponto cardeal. Para a esquerda, onde o sol se põe, nosso lado de oeste. Então tem os 4 pontos cardeais importantes aí da nossa rosa dos ventos que tem na carta de navegação: norte verdadeiro, sul verdadeiro, leste e oeste. Então a definição de declinação magnética diz que vai do norte verdadeiro ao norte magnético da Terra. Quer dizer, se a declinação for para oeste, ela está para a esquerda do norte verdadeiro. Se a declinação magnética estiver para leste, então na carta de navegação, a norte da magnética vai estar para a direita do norte verdadeiro. Então vamos supor que a declinação magnética esteja para oeste. Aí eu vou botar aqui a direção da declinação magnética. Então isso aqui é o norte magnético da Terra. Norte magnético da Terra. Certo? Esse ângulo formado aqui, ó, entre o norte verdadeiro e o norte magnético é chamado de declinação magnética. Chamado de declinação magnética. Tá aqui a seta, tentar desenhar uma seta aqui, que é uma complicação. Desenhar uma seta com mouse. Tem que ser bom. Então o nome disso aqui se chama declinação magnética, DMG. Esse ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Norte verdadeiro da Terra geográfico e o norte magnético do campo magnético da Terra, o norte magnético. Para cá que a agulha aponta, o norte da agulha magnética, ela aponta para cá, para o norte magnético da Terra. Onde tiver declinação na Terra, ou oeste ou para leste, ou oeste para a esquerda, ou para leste para a direita, declinação o norte magnético vai estar para lá, para nessa direção. Desvio da agulha padrão é a partir do norte magnético, é para leste ou para oeste, quer dizer, ou para a direita do norte magnético ou para a esquerda do norte magnético. Então eu vou desenhar aqui vamos supor que a agulha tem desvio para oeste, para leste é para a direita, para oeste para a esquerda. Então bota aqui, ó. Então esse ângulo formado do norte magnético até o norte da agulha padrão, chamado de desvio da agulha padrão. Então aqui é o norte da agulha padrão. Então nós temos aqui o norte verdadeiro, o norte magnético e o norte da agulha. E o norte magnético é formado pela declinação magnética. E o norte da agulha é formado pelo desvio da agulha. Não tem nada a ver com declinação magnética, tem que ver com os ferros do navio, os campos magnéticos do navio.
dos equipamentos que tem a bordo elétrico, os motores, tudo, radar, equipamento eletrônico, tudo influenciando no campo magnético da agulha, e tem essa desvio do norte magnético para o norte da agulha para cá, certo? Então isso aqui se chama desvio da agulha causado pelos ferros, né, de bordo, que formam um campo magnético e provoca esse desvio aí. Então o nome desse cara aqui é chamado de desvio da agulha magnética, desvio da agulha padrão, ou desvio da agulha magnética. Tá bem aqui assim, que é melhor para entender. Pronto, tá aí. Então ele pode ser para oeste ou para leste. Nesse caso aqui, desculpe aí, né, o sono, para oeste. Então aqui foi para oeste. Se eu traçar um rumo do navio para cá, pro do navio para cá, na carta de navegação, rumo do navio aqui, carta de navegação na roda do vento. Então esse aqui, daqui para cá, é o rumo verdadeiro do navio, certo? Isso aqui se chama rumo verdadeiro do navio. Ok, ele partiu do norte verdadeiro. Então esse rumo verdadeiro é traçado na carta náutica. É o mesmo que vai para a agulha giroscópica, que ela é contada a partir do norte verdadeiro. A agulha giroscópica ela aponta para o norte verdadeiro da Terra, o norte verdadeiro, o norte da giro. O norte da agulha giroscópica aponta para o norte verdadeiro geográfico da Terra. Então daqui para cá é rumo verdadeiro esse ângulo. Do norte magnético até a proa do navio se chama rumo magnético. Então esse cara daqui para cá é chamado de rumo magnético. Rumo magnético. Pronto. E esse cara daqui para cá, do norte da agulha até aqui, ó, proa do navio, chamado de rumo da agulha padrão. Então aqui, ó, rumo da agulha padrão. Então na realidade o navio tem três rumos: o rumo verdadeiro, que é da carta, que é do rumo da giro; o rumo magnético vai do norte magnético até a proa do navio, que depende da declinação magnética; e o rumo da agulha padrão, que vai do norte da agulha padrão até a proa do navio, causada pelo desvio da agulha, que é a imantação dos ferros do navio, né? Esse desvio que faz com que a agulha lá do timoneiro, que ele está segurando o timão e está olhando na bitácora, aliás, no tubo telescópico, onde ele vê a agulha magnética lá em cima do chupar, ele vê esse rumo da agulha padrão. Ele não vê o rumo magnético, ele vê o rumo da agulha padrão, por causa do desvio. Então aquele rumo que ele está ali navegando com o timão e está vendo na agulha magnética é o rumo da agulha padrão. Ele não está vendo o rumo magnético. O rumo magnético ele é causado pela inclinação magnética, mas o rumo correto, quando o cara está ali com o timão olhando para a proa da embarcação e olhando para a agulha magnética, aquele rumo se chama rumo da agulha padrão. Então não confundir rumo magnético com rumo da agulha padrão, certo? Então terminamos aqui essa aula. Obrigado por todos aí.